Bom, gente, vamos fazer um estudozinho sobre crucificação, certo? Porque a nossa base espiritual, a nossa base religiosa é muito em cima de Cristo, certo? Da crucificação e tudo mais. A gente tem que ter atenção de uma coisa. Cristo, ele estava e vivia numa área desértica, aquela parte de Israel, aquela parte do Egito, tudo deserto. Você não vai lá e fala assim, nossa, tem uma floresta aqui. Isso não existe, tá? Então o que acontece? A gente tem que se atentar em alguns detalhezinhos para a gente entender a crucificação. Jesus era importantíssimo naquela época? Sim. Como que eu posso saber que ele era importantíssimo? Já vou falar já. E Barrabás, aqueles outros dois ladrões que estavam do lado dele, também era importantíssimo? Sim, não eram ladrãozinhos de coisa, ou ladrão como você pensa que eram, tá? Barrabás, inclusive, ele era um líder religioso, tá? Como Cristo, tá? Então ele tinha uma postura frente à religiosidade daquela época, ok? Se vocês se aprofundarem um pouquinho mais nos estudos, vocês vão ver isso daí. Até se vocês quiserem fazer alguns estudos no Story Channel, esses documentários também explicam algumas coisas, mas é bom pegar aqueles livros bem antigos, aqueles livros que contam bem a história profunda. É o seguinte, então voltando lá, crucificação. A crucificação era somente para pessoas importantíssimas. Aí você fala assim, mas Ricardo, por que isso? Você está falando isso daí? Porque quem não era importantíssimo era morto a pedrada. Era morto cortando a cabeça, colocava a cabeça para frente, pum, cortava seu pescoço fora. As crucificações, eram como se fossem exemplos de coisas religiosas. Então, quem estava crucificado eram pessoas de representatividade religiosas que estavam sendo condenados pela sociedade, pela igreja, a igreja que eu falo é a parte religiosa da época, para aquele fim. Por que você fala isso, Ricardo? Simples. Porque a crucificação era feita em troncos de árvores. E numa região que não se existia troncos de árvores, para você ter um tronco de árvore daquele tamanho, com aquela envergadura, para fazer para qualquer um que fosse morrer, seria mais ou menos assim, eu ter que gastar 500 mil reais para matar um ladrãozinho de galinha. Não tem cabimento uma coisa dessa. A analogia é mais ou menos assim. Então o que acontece? Árvores, madeira naquela época era uma fortuna. Primeiro que Cristo era de uma família muito rica, muito nobre. Então já começa a ter a conexão aí. Por que a crucificação dele foi feita em árvore e não simplesmente cortada a cabeça fora? Tá? E daqueles que estavam ao lado dele, a mesma situação, ok? Existem até relatos que aqueles que estavam do lado dele eram seguidores dele, tá? Que ajudaram ele a fazer algumas coisas. Bom, mas aí vamos... Deixa fluir, tá? Eu estou dando só prismas, ok? Então vamos lá. Cristo era importantíssimo? Sim. Por quê? Porque ele foi crucificado. Foi utilizado madeira para pendurar ele lá para fazer todo o ritual de morte e passagem. Então é como se fosse mais ou menos assim. O seu Deus afrontou o meu Deus. Então eu vou fazer um sacrifício para o meu Deus, usando essas madeiras sagradas, esse sinal de cruz, e colocar na ponta do monte. Na ponta do monte era porque queriam que ele servisse de sacrifício para Deus. É como se fosse mais ou menos assim, nós não aceitamos você como um Messias. Você é um enganador, nós vamos matar você e vamos dar de oferenda para o nosso Deus, para que seja mostrado e humilhado o seu Deus na frente do nosso Deus. Foi mais ou menos isso que aconteceu na época, por isso que Cristo foi crucificado e não degolado como era de comum para que todos acontecessem. Fica esse prisma e é bom para quem gosta de estudar, para ter mais uma visãozinha de que tem algumas coisas a mais além do que foi passado para nós.